Fala galera, Deus abençoe a sua vida e mais uma vez aqui para mais um vídeo. Dessa vez nós vamos falar sobre as manchetes da semana. Não podia faltar esse vídeo, é claro, para que você ouvinte, né, e você usuário, você inscrito do nosso canal e também agora assinante lá do Caster FM da Good Gospel, por favor, viu, por gentileza, nos dê aquele apoio e a gente agradece para que nós também possamos crescer na divulgação da palavra de Deus, tá? Eu sou Evanilson Nascimento e eu quero aqui falar com vocês a respeito deste site. A gente está no Guia-me, né? No site Gospel Guia-me, que fala sobre a questão social, né? A vida social do cristão. Então, tudo que tiver relacionado à Bíblia e ao cristão, ao cristianismo, né, ao protestantismo, nós vamos encontrar aqui. É lógico que há outros sites. No último vídeo eu utilizei outros sites, mas eu quero falar em especial com esse aqui e bem rápido, mas só para poder pincelar algumas coisas, porque tem muita reportagem, tá? A manchete principal desta semana aqui, desse carinha, deixa eu até sinalizar aqui, tirar essas notificações, que é o seguinte. É uma coisa muito bonita ver isso aqui, ó. Olha pra você ver. Volte para Jesus, o Pai te espera. Gente, isso aqui é trabalho de evangelismo. Eu já fiz muito isso na minha adolescência. É algo sensacional. É uma experiência que todos nós temos que ter. E é o principal. Ide por todos e pregai o evangelho. Aquele que crer e for batizado será salvo. Tá? Esse é o ID que Jesus Cristo nos deixou, que é o nosso legado. Não se pode ter vergonha, esse é o propósito. E como é que você faz isso? Como é que eu faço isso, Evanilson? É só chegar lá e falar. Você basicamente pode começar falando do amor de Cristo. Só que hoje em dia nós temos que ter uma boa base bíblica. Por isso que é importante você ir na escola dominical. E tão importante quanto isso é a própria instituição, a igreja em si, fazer um trabalho voltado para isso, para que capacite os seus membros, porque hoje em dia nós temos o chamado sincretismo religioso, uma mistura de muitas outras religiões, né, paganismo, e entrando, né, se apoderando desse campo de evangelismo que é para ser uma coisa, o protagonismo principal é dos cristãos, né, do protestantismo. Mas tem muita mistura. E às vezes o que acontece? Você vai falar do amor de Cristo, você certamente vai se deparar com alguém que tem um pouquinho, às vezes, mais de conhecimento. E ele pode, de uma forma, né, tentar te convencer, ter argumentos que vão, de alguma forma, te deixar receiosos, né? E às vezes você fica com medo de debater, de ter em contrapartida algum argumento para poder refutar outra pessoa, né? Então fica complicado. Então é importante que você tenha conhecimento. É por isso que surgiu esse canal, essa minha ideia também de trazer conhecimentos, assim como outros canais, para que juntos nós possamos corroborar com o conhecimento, para que outras pessoas que não têm aquela base bíblica, ou às vezes não conseguem pagar uma faculdade de teologia, né, ou ministrar, ou então participar de seminários que de alguma forma cobram, até para ajudar assim, né, o corpo diretivo daqueles que estão organizando, enfim, né? Então nós fazemos isso de graça, o evangelho de graça, nós recebemos de graça e devemos retribuir, nós devemos repassar de graça, né? Porque a salvação ela é gratuita, ela não é por mérito, mas sim pela graça de Cristo, né? Pelo dom gratuito, a gratuidade do Senhor Deus. E fazer evangelismo, falar de Jesus, falar que Jesus Cristo ama essas pessoas é muito bom. É maravilhoso. E aqui na manchete principal diz o seguinte, ó: cristãos levam mais de 40 pessoas a Jesus em evangelismo de rua em Santa Catarina. Gente, isso aqui é uma coisa que há muitos anos atrás, 30, 40 anos atrás, isso acontecia muito. Hoje nós não vemos tanto. Talvez por conta da própria evolução, né, da tecnologia, muitas pessoas se envolvendo com a parte tecnológica, com computadores, com celulares, e às vezes essa parte aqui, a primitiva, isso aqui que é o fio da meada, isso aqui que é a essência, foi se perdendo com o tempo, que é você fazer de porta em porta, né? E você buscar ali tete a tete e falar com essas pessoas. Então essa reportagem aqui é muito interessante, porque a gente precisa resgatar isso aqui de fato. Não é para poder disputar com igrejas, né? Mas sim porque o bem comum, o nosso foco, né? O foco final, o produto final, digamos assim, né? O que realmente importa
é fazer o evangelismo para que outras pessoas saiam do lamaçal do pecado, saiam das garras de Satanás, saiam da condição de subserviência, né, a este mundo podre, este mundo que jaz no maligno, como Jesus Cristo mesmo disse, tá certo? Então é muito interessante essa reportagem. Logo abaixo nós temos também um testemunho que dessa pessoa aqui, ó, que fala que foi abusada na infância, né? Que diz o seguinte, ó: ex-gay encontra Jesus. Abre aspas aqui para ele. Ele diz: coloquei ele no comando da minha vida. E você precisa colocar Jesus Cristo no comando da sua vida, meu querido. Tá certo? Isso aqui é muito importante também, porque geralmente, tá? Falando assim da psique, né? Voltado para o lado emocional, as pessoas que hoje em dia têm problema com o homossexualismo, né, com esta prática que é condenada pela Bíblia, inclusive, tá? Eu não tô aqui para poder passar pano, mas nós estamos aqui para falar a verdade. E muitas vezes a verdade pode doer no coração dessas pessoas, no entendimento dessas pessoas, mas essas pessoas precisam ouvir a verdade, tá? Porque não existe essa coisa de igreja gay, de você aceitar, não. Tem que falar a verdade. Jesus Cristo veio para falar a verdade. E é por isso que na maioria dos lugares onde Cristo foi, ele foi rechaçado, ele foi expulso. Por quê? Porque ele foi levar a verdade. E trevas e luz não se misturam. Então, aonde o crente chega, o cristão chega, ele tem que ser verdadeiro. Você vai falar com jeito, vai pedir ao Espírito Santo que te dê condições, mas que você fale, não se cale. Olha, até um trocadilho aqui. E o que acontece? Só retomando aqui a posição aqui, né? O raciocínio. Essas pessoas que têm problema com o homossexualismo, geralmente lá na infância, né? Houve algum tipo de abuso. Houve alguma coisa relacionada a isso. Então, alguma pessoa, né? Tentativas. Então, por isso que é muito importante que você não deixe o seu filho sempre sozinho. Sempre converse com seus filhos. E nós temos também uma mídia, né? Um trabalho satânico por trás de muitas mídias, então tentando implementar, né, introduzir isso na televisão, né? Aí o que acontece? A gente vê um trabalho de um sistema podre por trás disso, tentando influenciar as pessoas. E aonde elas vão começar? É na base do ser humano, aonde quando a pessoa é criança, adolescente, porque tem um sistema frágil, emocional, né? Não tem aquela maturidade, então é muito mais fácil. E quando tem esses tipos de abuso, principalmente físico, né? Pelo contato, esse abuso por parte de pedófilos, pessoas que, infelizmente, não cabe nem observação aqui, porque é um negócio muito feio, né? Então, essas pessoas geralmente, quando vêm a calhar à noite, quando são maiores de idade, quando vêm se revelar, quando vêm expor isso a público, geralmente ela teve lá atrás algum probleminha com isso, né? Então, eu não vou ficar me prolongando, mas acesse aqui o site, eu vou deixar o link do site porque é muito interessante. Nós temos várias reportagens aqui, mas uma em especial que eu quero deixar aqui para vocês, né? E para que vocês leiam depois, que é muito interessante, que é essa daqui, ó. Pastores comentam sobre a CPI das bets, sabe? Aquelas plataformas de jogos online que vieram e muitos se aproveitaram para lavarem dinheiro do próprio crime, né? E também tornar pessoas, né, viciadas neste jogo, para que essas pessoas fiquem numa dependência. E tudo que gera vício, né, isso é condenável pela Bíblia. A Bíblia não fala em si, né, dos jogos, porque nós estamos numa atualidade em que naquela época não se contemplava isso, mas havia alguns indícios, né, de tipos de jogos onde se era oferecido uma recompensa e tudo mais. Então a gente vai entrar aqui para poder ver os pormenores. Perdão, pessoal, que tá muito frio aqui. Então a gente fica, né, constipado. Pastores comentam sobre a CPI das bets. E a gente tem aqui a reportagem, a fonte é do Guilherme, tá? Com informações do G1. Então aqui ele está replicando. É atualizado nesta quinta-feira, tá? 15 de maio. Nós estamos aqui no dia 16, tá certo? Portanto, essa reportagem foi ontem. E você também pode compartilhar aqui segundo essas plataformas. O WhatsApp, tá? Nós temos aqui o X e o Facebook. É o seguinte, eu vou ler só um pouquinho, porque pode parecer besteira, mas olha para você ver, pessoal.
As apostas online, operadas por empresas popularmente conhecidas como bets, se tornaram uma preocupação crescente aqui no Brasil. Embora pareçam inofensivas, essas apostas podem rapidamente se transformar em um comportamento de risco, criando um ciclo vicioso de perdas e tentativas constantes de recuperar o dinheiro perdido. É o vício, né? Vira um ciclo vicioso, e a intenção por trás disso é justamente fazer com que as pessoas fiquem presas a isso. E Satanás se utiliza desses artifícios, dessas artimanhas, para que ele prospere, digamos assim, nas suas maldades. E aí você acaba escravizando pessoas que vendem seus bens, né? Brigam com seus familiares, e é totalmente contrário àquilo que a Bíblia ensina, né? As famílias de baixa renda são as mais impactadas, sofrendo uma redução significativa nas economias e até dificuldades para pagar contas essenciais. É exatamente o que eu estava falando, né? E aqui fala o seguinte, ó, tem um estudo que em 2024 cerca de 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família gastaram aproximadamente 3 bilhões em apostas online. Para você ter uma ideia, esse é um valor muito considerável, muito grande, porque o Bolsa Família, né, embora eu não concorde em parte, né, com este programa, que eu acho que o governo tem que ir até ter incentivos, né, benefícios para a população de baixa renda, mas ao mesmo tempo ensinar essas pessoas a pescarem, né, até no seu próprio negócio. Então o Estado entra ali só por um certo momento, depois que a pessoa estiver firme, consolidar o seu negócio, né, estiver bem amparada, ela passe a andar com as suas próprias pernas, senão ela fica viciada naquilo, e aí fica complicado, porque não dá para atender todo mundo, né, a gente sabe disso. E tem aqui, a pesquisa do Poder Data, realizada em outubro de 2024, revelou que 29% dos que apostam em bets são evangélicos. É aqui onde eu queria chegar. E 21% dos evangélicos afirmam ter se endividado com apostas online. Gente, essa é uma coisa muito complicada que merece atenção. Os evangélicos, os cristãos, não podem se envolver com isso. As pessoas acabam crendo, né? Acabam crescendo os olhos, digamos assim, em dinheiros. Não acreditem em promessa de dinheiro fácil, nem em ofertas fáceis, porque não existe isso, né? Sempre há um interesse maldoso por detrás dessas propostas da pessoa que criou esse tipo de sistema. E você apostar esse dinheiro crendo que você vai receber algo em troca, vai se tornando um vício. Então às vezes você ganha num primeiro momento, de repente você perde, aí você quer recuperar, e aquele vira um ciclo vicioso, você fica nervoso, briga com a família, com a esposa, ou a esposa com o esposo, ou com os filhos, você compromete a sua renda, né? E é algo incrível isso. E o mais incrível é saber que essa pesquisa revelou que 29% é muita coisa. 29% dos evangélicos fazem isso. Você está contrariando a Bíblia. A Bíblia em si não fala dessa forma. Mas eu vou pegar aqui uma outra reportagem, né, que comunga com aquilo que eu penso, que eu expresso, que fica aqui no site Respostas. E aí eu vou terminar aqui, dá por encerrado essa manchete aqui da semana. O que diz a Bíblia, né, sobre aposta de jogos? A Bíblia não fala sobre as respostas e os jogos de azar. Foi o que eu havia dito antes, né? Da forma como os conhecemos hoje. Mas diz que devemos ser prudentes, isso é verdade, com o nosso dinheiro e não ser controlados por vício, né? Porque a gente se torna escravo disso. E toda vez que a gente se torna escravo de algo, né? A gente se vicia, a gente se torna escravo, e isso vai nos dominar, né? E o pecado, ele quer justamente nos dominar. Pulando aqui para a segunda estrofe, aqui a segunda parte do texto. O jogo em si não é um problema. A maior parte dos jogos de azar podem ser jogos sem dinheiro ou com substitutos como o dinheiro de brincar, tudo mais. Por exemplo, você joga lá um jogo imobiliário, que é um tipo de jogo de aposta, o cara faz uma rifa, são coisas beneficentes. Então, esse contexto vai dizer a legitimidade, né, e a honestidade daquele tipo de evento ou do sistema de apostas. Quando você começa a envolver dinheiro, as coisas já começam a desandar, já começam a sair fora do foco, e a gente começa a perceber que vai acontecer coisas que vão lá na frente complicar e vão atrapalhar, né? O problema não é a intenção por trás do jogo, o problema é a intenção, melhor dizendo, por trás do jogo. O amor ao dinheiro e a raiz de todos os males. Só para poder acrescentar aqui, ó, 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 9 ao 10. Então,
Acesse aí para você ver que é justamente isso. Então eu vou terminar por aqui, pessoal, mas essa reportagem aqui da semana eu achei muito interessante mesmo, tá? Eu quero que Deus abençoe sua vida. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida. Ore por nós também. E fique aí com essa reportagem do site Guia-me, tá? Eu já estou aqui com 15 minutos. O tempo passa muito rápido mesmo, mas eu não vou entrar em outros sites porque eu achei muito interessante a reportagem principal deste site aqui, essas manchetes. Então entra lá, dá uma espiadinha, faça a sua leitura, tire as suas conclusões, mas lembre-se, Deus é o centro de todas as coisas. Que Deus abençoe você e a sua vida, que você tenha uma ótima semana, um ótimo restinho de semana e um bom final de semana. E fica com Deus e até a próxima, até o próximo quadro, tá, de notícias das semanas. Um grande abraço, tchau, tchau.